O que os caras estão na felicidade. Olha lá. Não tá escrito, mano. Parece que ganharam, sei lá, Libertadores, que eles só roubaram, quer dizer, ganharam uma vez. Ai, ai, coitados, mano. Eu tenho dó deles, sério. Eu tô rindo de verdade, eu tô com dó, mano. Porque, mano, teve vizinho meu que esgoelou, saiu na varanda, gritou, chorou, jogou extintor pra cima. Tipo, sabe, pegou extintor, melhor estilo Renato Aragão. Foi Jesus, mano. Que isso, velho. Acharam um gol e deram a sorte que o Rafael Veiga é um canalha e bateu o pênalti errado. Bom, daqui a pouco eu falo disso. Salve aí, rapaziada. Estou falando de Palmeiras, meu nome é Thiago Campana. Seja bem-vindos a mais um pós-jogo. O Palmeiras perdeu aí pro Corinthians. Perdeu não, empatou, né? 0x0. Um jogo que não teve jogo, né? O Corinthians não deixou ter jogo. E tá aí tudo certo. É como eu sempre falo. Enrolar, o outro time enrolar pra levar uma vantagem, enfim, é do jogo, mano. O time tá na dele, tá fazendo dele e tal. Quem tem que ver isso é a arbitragem, né? E o árbitro não viu. Primeiro tempo o cara me dá 4 minutos de acréscimo. Só o Hugo ficou caído uns 3, 4 minutos, mano. Só ele. Teve mais um monte de falta, todo o escanteio, todo o tiro de meta pros caras lateral era uma enrolação, ficava 15, 20 segundos pra bater. Daí no segundo tempo, agora beleza, ele só deu muito acréscimo, porque teve o bagulho lá da treta, teve a paralisação por causa dos sinalizadores, e ele nem parou, inclusive, né? Deveria ter parado mais. Mas enfim, e na boa, aí agora falando sério, tá? Sem risadinha. Os caras jogaram uma bomba lá, claramente pra tentar atingir o jogador do Palmeiras. Quem tava ali mais perto era o Thales, tá? E cara, tem que ser interditado o estádio, mano. Se interditaram a Vila Belmiro aquela vez por causa de fogos também no gramado, tudo bem que teve invasão de torcida e tal, mas pra mim, jogar uma bomba no gramado é muito grave, mano. É muito, muito grave. O estádio tem que ser interditado, cara, sem exagero, por pelo menos uns 4 meses. Não é seguro, velho. Não é seguro. Agora, imagina se o Palmeiras ganha o jogo. O que esses caras não iam fazer? Tipo, sei lá, o Palmeiras encaixa uma partida boa, coisa que não acontece há décadas, né? E os caras perdem de 3x0, sei lá, vira o primeiro tempo 2x0, no começo do segundo tempo o Veiga faz 3x0. O que ia acontecer? Porque se os caras estavam com fogos lá desde sempre, porque esses fogos com certeza não entraram no decorrer da partida. O que poderia ter acontecido? Então, o Ministério Público, ou a Polícia Militar, ou quem quer que seja que faça essas coisas, vocês têm que interditar aquele estádio. Não é discurso de perdedor, não. Pode vir falar aqui que é discurso de perdedor, não. Não é. Se o Palmeiras tivesse vencido, eu ia falar exatamente a mesma coisa. Tem que interditar aquela merda. Tá? Não é a primeira vez, já jogaram coisas no gramado e não aconteceu nada, tá? Mas depois que entraram com uma faca num jogo dos juniores e ninguém falou nada, a imprensa fez que não viu e o Ministério Público cagou, não duvido de mais nada na impunidade, né? Em relação a certos clubes, né? Em relação a certas torcidas, tá bom? E, cara, a torcida tem que ser banida também, porque veio de lá. Veio das organizadas. Quem foi a organizada? Banem-se todas. Certo? Proibir de entrar com instrumento, proibir de entrar com vestimenta, proibir de entrar a entrada de certos indivíduos da torcida. Porque, cara, poderia acontecer uma catástrofe, poderia acontecer um bagulho muito sério, tá? O Gustavo Henrique escapou por pouco da bomba. Entendeu? E era um morteiro grande, mano. Pela explosão que teve ali, pela fumaça que gerou, era um morteiro grande. E foi morteiro, tá? Bom, fala do jogo. Matheus Canassan fez uma arbitragem horrível, muito fraca, tá? Já era pra ter expulsado o Félix Torres no pênalti. Eu sei que o canalha do Salvo Espínola falou que não é pra expulsão. Sim, é pra expulsão, cara. É um carrinho por trás. Não me interessa se é a disputa de bola. É um carrinho por trás, não pega a bola, pega só o jogador. Daí beleza, não tem a dupla punição, porque não é um cartão vermelho direto. Mas, cara, é um cartão amarelo ali. Aí o Salvo, mudou a regra. Mudou o meu pau que mudou. Vai tomar no cu, velho. Aqui, vai se fuder. Desculpinha, aliás, que transmissão horrorosa da Record. Meu Deus do céu, que transmissão horrível, mano. Horrível, horrível. Nossa, Noriega. O que o Noriega, mano? Sério que acham que o Noriega manja de futebol? Quem manjava era o Luiz Noriega, que era o pai dele. Esse sim, palmeirense. O Maurício Noriega? Porra nenhuma. Esse é um bosta. Esse é um merda. Eu sei que você defendeu o Noriega pra mim, mas vai tomar no seu cu. Você e o Noriega. Enfim, aí o Noriega no final do jogo me falou que o Corinthians é um dos favoritos a ganhar o Brasileiro. Se esse time não cair, o Corinthians tem que se dar por satisfeito, mano. Inclusive, agora uma pergunta séria, tá? Não é ironizando o rival, não. Depois eu volto a falar do Candançã.
É o primeiro título que o Yuri Alberto ganha, de verdade, não tô ironizando, porque ele começou no Santos, beleza, no Santos não achou nada. Aí, se eu não me engano, do Santos ele vai pro Inter, acho que é pro Inter, né? No Inter também não ganhou nada, o Inter voltou a ganhar agora também um gauchão. Aí ele vai pro Zenit, não sei se o Zenit foi campeão na época dele, ele ficou pouco tempo lá, não ficou nem um ano. Aí agora Corinthians, mano. E tipo assim, não sei, de verdade, não sei se o cara não ganhou nada até agora, por isso que ele tava chorando. Porque, mano, porra, é um paulista, velho, calma. Calma, se fosse uma Libertadores, um Brasileiro, uma Copa do Brasil, beleza, são títulos grandes. Paulista, velho, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Eu queria que o Palmeiras fosse campeão, óbvio, porra. Óbvio, mas, mano, perdeu, beleza, do jogo. Não era nem pra gente estar na final, mano. O que o Palmeiras jogou de bola nesse campeonato não era nem pra gente estar na final, mano. O time foi ridículo, do começo ao fim do campeonato. Mas vamos falar de arbitragem, que a arbitragem foi importante hoje, tá? O juiz deixou o jogo ficar nervoso, né? Quando ele começa a, tipo, dar faltas pro Palmeiras, mas não amarelar jogadores do Corinthians, chegou um momento lá que mostrou que tava 15-5 em faltas. O Corinthians com o triplo de faltas do Palmeiras. Ou era 16-5, alguma coisa assim. Mas era o triplo de faltas do Palmeiras. Cara, dá cartão. Você tem o cartão pra isso. O rodízio de faltas também é passivo de cartão amarelo. Só o tal do Mateuzinho lá, que não passou do meio campo hoje, porque ele tava marcando o Facundo, cara, fez umas 4 faltas no primeiro tempo. E sem contar que toda a marcação de falta, os caras pegavam a bola, jogavam no chão, esperneava, gritava na cara do árbitro e nada. O Abel Ferreira foi expulso, merecidamente, ao meu ver, tá? Que ele reclamou demais. Inclusive, talvez tirou a concentração do Veiga, vai saber, porque a demora dele fez o juiz ir lá expulsar ele. Enfim, e Abel foi expulso com correção, entendeu? Merecia ser expulso. E por que os jogadores do Corinthians não tomavam amarelo? Todo o chilique que eles davam. Você controla o jogo, é isso que eu falo. Muito árbitro não entende. Você controla o jogo não é com palavra, não é na conversa, é com cartão. Mano, você falou, o cara não escutou, pá, cartão. Acabou, nego. É assim que se faz. Tá? Acabou que ele não influenciou no resultado da partida, tá? O Veiga perdeu um pênalti claro em cima do Vitor Roque. E, cara, o Vitor Roque, que é o terceiro jogo dele só, e ele já arrumou 2 resultados pro Palmeiras, de vitória, tá? Ele não tem culpa se o Veiga perdeu o pênalti hoje. O Veiga fez o pênalti no contra o São Paulo e hoje perdeu o pênalti. Ele não tem culpa. Ele arrumou os 2 resultados, 2 jogos clássicos, 2 jogos difíceis. O Vitor Roque, que já tem muita gente metendo pau e eu não entendo por quê. Terceiro jogo, gente, terceiro. E o cara jogou os 90 minutos hoje em alta intensidade, procurando o jogo, buscando, tá ligado? Querendo jogar. E é isso que vocês não entendem, mano. E às vezes eu acho que eu sou um acéfalo, porque eu vou na contramão, eu olho e falo, caralho, mas o cara, olha o que o cara tentou fazer aqui. Olha o que o cara conseguiu nesse lance. Olha o que o cara conseguiu fazer entre 2 zagueiros, bem marcado, tá ligado? O Estevão hoje pra mim de novo não foi mal, tá? Não foi mal. O Palmeiras não foi bem como um todo, tá? E hoje eu nem vou colocar a culpa diretamente no Palmeiras, mas o Corinthians fez não ter jogo e tá tudo bem. Era do resultado, era dos caras fazer isso, porque os caras precisavam de um empatezinho para ser campeão. Conseguiram empate, mérito dos caras. O Palmeiras não deu um chute no gol, deu 2, vamos falar assim, deu um do Rio de fora da área, de longe, e o pênalti. Qual outro chute no gol que o Palmeiras deu? Outra finalização no gol. O Corinthians também só deu uma, que foi com o Yuri Alberto agora no final, no contra-ataque. Que o Richard Rios errou. Entendeu? E aí você vê um meio-campo muito sólido hoje na parte defensiva, com o Emiliano e com o Aníbal, muito forte defensivamente, muito forte, com o Veiga solto, e o Veiga não conseguiu criar. O Veiga não teve criatividade. O Veiga não conseguiu jogar. Mesmo solto, mesmo sem obrigatoriedade na marcação, no meu entender, tá? Pelo menos eu vi assim. E o Veiga não conseguiu jogar. E ainda perdeu o pênalti. Então, não quero o Veiga fora do Palmeiras de maneira nenhuma. Ídolo pra caralho, tá ligado? Jogador gigantesco na história do Palmeiras, de um grande jogador. Mas o Veiga tá merecendo um banco. Tá? O Maurício tá recuperado. O Maurício pode jogar domingo contra o Botafogo? Que joga o Maurício. Não pode jogar o Maurício, pode jogar o Facundo ali. Joga o Facundo, joga o Felipe Anderson, joga o Thales, joga alguém, mas não joga o Veiga. O Veiga não tá em boa fase, velho. Não tá em boa fase. Vai pro banco, faz um fortalecimento ali mental e físico. Cara, e volta jogando bola. Vai entrando no segundo tempo aos pouquinhos, 15, 20 minutos, 30. Porque o Veiga não tá bem, não tá bem. E, mano, de novo, pega o meu vídeo do pós-jogo contra esses filha da puta no primeiro turno. O que eu falei, caralho?
Pênalti contra o Hugo, se bate no meio, ele sai em todas. E hoje o que aconteceu? Ele saiu de novo. De novo ele sai antes, velho. Ele faz a leitura do jogador. O Veiga cantou mais ou menos que ia bater ali, mas era só o Veiga virar o pé e rolar no meio do gol. Podia rolar mesmo, tipo, dar uma roladinha. O Hugo já tinha dado um pulaço pra esquerda, pra direita. E o Veiga não olhou, não viu a movimentação do goleiro, que também é do jogo. Você vê a movimentação do goleiro, caralho. O Veiga não viu, só olhou pra bola, bateu mal pra cara. Não bateu mal, ele bateu até bem no canto, com força, tanto que a mão do Hugo faz o movimento pra trás, tá ligado? Um pouco mais de força, talvez até tinha entrado, mas como ele bateu contra o São Paulo, por exemplo, ninguém pega. Ou você bate daquele jeito, ou você bate no meio, nego. Contra o Santos, o ano passado, como que ele bateu o pênalti no João Paulo? No meio. Aliás, 2023 foi um gol do Hendrick, 2 do Gabriel Menino e um gol do Flaco Lopes. O Veiga não fez. Se ele faz esse ano aqui o gol, seria 2 anos seguidos fazendo gol em finais, né? Fora o jogo contra o São Paulo, que ele fez 3 gols em 2022. Mas beleza. Tá? Mas não vou jogar nas costas do Veiga não, tá? O Veiga errou o pênalti, o lance crucial, tal, ele vai ficar marcado, né? Vai ficar ali, vai ser uma mancha, né? Com perdão, um trocadilho, no histórico dele no Palmeiras. Tem crédito, mas tá em uma fase, mano. Tá em uma fase, acontece. O Alex teve uma fase no Palmeiras em 97, 98 principalmente. O Valdívia teve uma fase no Palmeiras. Não lembro de uma fase do Valdívia, hein? Você lembra? Só a contusão, mano. Mas quando ele tava em campo, Jesus, era um curisco. Eu falei isso em voz alta? Enfim. Então, assim, o Palmeiras não fez por merecer esse título, de maneira nenhuma, tá? De maneira nenhuma. O Corinthians mereceu desde o começo, tá? Fez um campeonato pra ser campeão. O Remédio Depay vai receber. Esses caras são ridículos, mano. Por isso que o Yuri Alberto tava chorando, caralho. Os caras, o Memphis Depay vai receber 5 milhões ali da premiação. O contrato que esse cara vai. Ai, eu vou até tomar uma depois dessa, é verdade, tinha esquecido disso, agora eu lembrei. Ai. Vamos lá. Aqui eu perdi o fio da meada, caralho, esqueci. Enfim, parabéns aí pro rival, certo? Deu um ataque, deu 3 ataques no jogo, na final inteira, e fez um gol, e o gol que decidiu o título. Beleza? Em uma falha do Palmeiras, e qual o Richard Rios entregar de novo. Ok, não tem muito mais o que falar do jogo não, tá? O jogo não foi bom, tá? De maneira nenhuma, mas como eu falei, muito por conta do como o Corinthians tratou o jogo. E tá certo, mano, é o final você não joga bonito, você ganha, os caras foram lá e ganharam e acabou, certo? Quem vai rir amanhã são eles, quem tá rindo agora são eles, e eu também tô rindo, mas é a desgraça deles, porque ainda deve 2,5 bilhões, né? Então, caguei. Mas enfim, queria ser tetra paulista? Claro, mano, pra ficar na história, porra, o único time tetra paulista na área profissional com chance de ser penta, porra, legal pra caralho. Mas, beleza, mano, se é pra perder um título que seja o paulista, eu sei que é um discurso meio arrogante pra caralho, pode até ser, mas se for perder que seja o paulista, tá? Chegamos na final de novo, ok, mano, se ganha, se perde, beleza, entendeu? O que não dá é como foi em 2018, que a gente foi ultra roubado, tá ligado? Ali não dá, em 2022, que a gente foi quase ultra roubado de novo, não dá. Hoje a gente não conseguiu vencer, entendeu? O Palmeiras não conseguiu jogar. O Palmeiras foi o time que mais ficou com a bola, foi o time que mais tentou buscar jogo, mas faltou muito, entendeu? Não temos uma opção de velocidade pela ponta esquerda, o Facundo não é ponta, pra mim tá muito nítido que ele não é ponta, e ele que achou a bola do Vitor Roque, né, no pênalti. Então assim, tá muito claro que ele não é ponta, tá claro que ele é meia. Se o cara é meia, põe ele pra jogar na meia, de ponta não tá dando, beleza? Vamos lá. Ou você arruma um esquema com 2 meias, os 2 meias centralizados, sem alguém na ponta. E aí você tem um atacante móvel que fica transitando entre as pontas ali, trocando de ponta toda hora, e um mais fixo. Alguma coisa você tem que inventar. Não dá pra ficar desse mesmo modo, né? Bom, enfim. O Everton fez uma defesaça lá naquela jogada do Yuri Alberto, mas mais a bola foi em cima dele do que qualquer coisa. No mais, um pouco fez, nota 6,5, vai.
Vou falar do miolo de zaga primeiro, que eu gostei da partida dos dois, tá? Tanto o Murilo quanto o Mikael fizeram boas partidas, tá? O Memphis Depay foi um cara que saiu muito ali, ele é um cara que fica mais perto ali da ponta, né? Não, hoje ele foi jogar no meio e tal, que trouxe ali um pouquinho no começo, principalmente de dúvida na marcação. Depois o Emi Martinez foi mais ou menos, ficou nele, acabou, o cara só ficou dando toquinho e tal, e fazendo gracinha pra torcida. O cara já entendeu que esses caras, essa torcida deles é uma merda e gosta só dessas papagaiadas de carrinho, de dar rolinho, tentar dar rolinho, tentar dar chapéu e tal. O cara não completou um lance de drible, isso é verdade, pode pegar as estatísticas, ele não deu um drible no jogo. E, enfim, os caras tá chupando a rola dele, mas deixa os caras, beleza? Então gostei da dupla de zaga, tá? Firme, os dois, e jogando duro, jogando como tem que jogar na final, nota 7 pros dois, tá? O Mike e o Piquerez. O Piquerez ele foi um pouco mais, tá? O Mike no primeiro tempo foi bastante, depois não foi tanto ao ataque, tal. Mas o Piquerez foi mais, e o Piquerez apareceu até bem, principalmente agora no segundo tempo, tá? Com uma boa opção ali de passe e tal, não foi tanto ao fundo, foi umas 2 vezes, se eu não me engano só. Mas ok, tá voltando de lesão, partida ok do Piquerez, partida ok do Mike, nota 6,5 pros dois, tá? Vamos lá que agora começa a ficar interessante. Emiliano Martinez, bem na marcação, tá? Bem em alguns passes, ele tentou alguns passes verticais e acertou, a maioria deles, pelo menos que eu me lembre. Duro na marcação, firme, tomou um cartão amarelo, pra mim, sem necessidade alguma daquele cartão, não foi falta pra cartão pra mim, tá? Nota 7 pra ele, gostei da partida dele. Aníbal, eu vou dar um 6 pro Aníbal, tá? Um pouco abaixo do Martinez, mas mesmo assim voltou a dar resquícios daquele Aníbal que foi o ano passado, cara. Aquele cara do primeiro semestre, principalmente, tá? Voltou a dar essas esperanças de cara que mano, vai lá, toma bola, que vai pro embate, cara, que divide duro, tal, enfim, partida ok. Tanto que o meio de campo hoje do Corinthians não jogou. O Carijo mesmo não viu a cor da bola. Viu a cor da bola até os 10 minutos do primeiro tempo. Depois que encaixou a marcação, você viu o Carijo em campo? Eu não vi. Entendeu? Eu mais vi o Martinez do que o Carijo. Porque o Martinez é grosso, é ruim. O Carijo, não, sabe jogar bola. Entendeu? O Carijo apareceu até melhor em contra-ataques e principalmente pela ponta. Pelo meio, como ele fez no jogo passado, que ele foi um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador da partida, ele não apareceu. Tá? A marcação encaixou no meio, depois dos 10, 12 minutos ali do primeiro tempo, e ele pouco jogou pelo meio. Pela ponta ele foi bem. Tá? Que aí os nossos laterais subindo toda hora, principalmente o Piquerez, que é quem defende ali o lado do que o Martinez estava atacando, o Carijo estava atacando, e foi bem. O Aníbal, nota 6, tá? Veiga, nota 0, não fez boa partida e ainda perdeu o lance crucial da partida. Veiga, cara, estuda um pouquinho. Toda vez que o Hugo vai defender o pênalti, ele cai antes, ele sai antes. Toda vez, não é uma nem duas, todas ele sai antes. Ele confia na intuição dele e na leitura que ele faz do corporal do jogador. Se o jogador finge que vai bater num lado e bate no meio, ele cai. Toda vez assim, toda vez. Entendeu? Então vai reto pra bola. Muda o estilo de batida contra esse cara. Entendeu? Contra o São Paulo você bateu de pênalti na gaveta, mano. Por que você não bateu assim hoje? Confiança não tava em dia, né? Deixar o Piquerez bater. Deixar o Murilo bater, que são caras que batem pênalti bem. Próprio Vitor Roque, que era batedor no Atlético Paranaense. Mas não, você quis chamar a responsa, tá tudo bem. Você é o cara da bola parada, inclusive te defendi aqui no Clássico. No primeiro turno que era pra você, tá em campo pra bater esse pênalti, que foi perdido. É isso. Estevão. Quando ele teve a bola no pé, ele conseguiu dar trabalho, levou a bola bastante e tal, não conseguiu uma finalização. Pelo menos eu não lembro de uma finalização dele, tá? Hoje tinham, às vezes, 4 na marcação dele, o Corinthians muito fechado. Corinthians com a linha de 5 na defesa e 2 volantes, tá? Porque o 70, o Martinez, afundava para fazer um terceiro zagueiro e os laterais não subiram, tá? Principalmente o Mateuzinho. O Angeler até subiu no começo, depois não subiu mais, ficou bastante, tá? Então o Ramon Dias armou uma estrutura para ganhar o jogo na retranca. E deu certo, mano. Ganhou o jogo. Na verdade, empatou, né? E levou o título. Méritos para eles, mas não foi tão mal o Estevão hoje, tá? Nem na última partida, pelo contrário, para mim ele foi o melhor do Palmeiras na última partida. Hoje eu vou dar uma nota 6 pro Estevão, tá? Tentou, buscou, mas não arrematou muito, não. Cara, eu tô dando umas notas boas, né? E o time não foi campeão, mano.
Eu tô falando, não tô de boa, mano. Entendeu? Eu tô achando engraçada a reação dos caras, que tá exagerado demais, mano. Você é louco. É que em 2019 eu não tava aqui pra ver como os caras comemoraram o Paulista. Ah, foi assim também? Será? Sei lá. Quem é o outro? Facundo. Facundo, cara, achou o passe ali pro Vitor, mas ele não foi bem. Não gostei da partida do Facundo, ele ficou sem função em alguns momentos, tá? Em diversos momentos, na verdade. Ele não sabia se ele caía pra dentro ou se ele caía pra ponta, tanto teve um momento no segundo tempo que ele troca de posição com o Veiga, ele vai pro meio e o Veiga vai pra ponta. Enfim. Pouco achou, né? Facundo não foi bem, nota 3 pro Facundo, tá? Vitor Roque se movimentou bastante, logo no começo já deu um empurrão ali, nem foi um empurrão, mano, foi um ombro a ombro que o Félix Torres bateu ali no Hugo. Gostei, é isso, o cara tem espírito de Palmeiras, esse cara ainda vai, mano, vai dar muita alegria pra gente. Tem espírito do Palmeiras esse maluco, mano, vai escrevendo o que eu tô dizendo. É um jogador que se entrega, um jogador que se dedica, tem bola no pé, tá, sabe jogar. Teve uma bola que o Veiga deu pra ele tentou dar um totozinho, talvez se ele tentou arremate de esquerda, ele consegue chegar, mas então tava na passada. Ele tentou um totozinho ali de bico pra tentar surpreender o Hugo, acabou que ele errou. Mas estava lá disputando bola, toda vez que o Palmeiras atacou perigosamente, ele era um dos autores da jogada, então foi muito bem, sofreu o pênalti que culminaria ali na nossa vitória, o Veiga errou e culminaria aí para os pênaltis, né? Não sei se o Palmeiras venceria, provavelmente não, porque a gente sabe como esse time ia bater no pênalti, e o Everton defendendo, mas enfim, trouxe um pouco de esperança. Se alguém trouxe um pouco de esperança hoje pro Palmeiras, foi ele, tá na nota 7,5 pro Vitor Roque, beleza? Entraram aí Richard Rios 0. 1. Acertou um chute no gol. Não tenho boa vontade com esse jogador de maneira nenhuma. O Naves e o Thales eu vou dar um sem nota, porque entraram no finalzinho ali, nem tocaram na bola direito. Acho que nem tocaram, acho que o Thales tocou, o Naves tocou, mas o Thales não. E sacanagem colocar o Naves, né, mano? Que canalha que é Abel Ferreira, né, velho? Eu falo que ele é um canalha e o pessoal, você é um de canalha. Sim, canalha, canalha. Quem mais entrou? Vamos lá. Flaco Lopes entrou e deu uma cabeçada só, pouco fez também, tá? Procurou até ali brigar pela bola, mas depois que ele entrou, depois da expulsão do Félix Torres não teve mais jogo, né? Não teve mais jogo, foi com uns 30 do segundo tempo, então não teve mais jogo, o Corinthians ficou ali e tal, enfim, se resguardando só, dando bicão pra tudo quanto foi lado, tá? Os caras acenderam o sinalizador, aí acabou. Deixa eu falar uma coisa, antes de terminar das notas. O Memphis Depay subiu na bola lá aquela hora, deu a treta. Mano, jogadorzinho de merda, né? Nunca foi ninguém de destaque na carreira e quer subir na bola. Beleza, deixa ele. Caguei. Tá bom? Caralho, tô tentando lembrar quem foi que entrou, mano. Entrou o Rios, entrou o Flaco, entrou o Naves, entrou o Thales, entrou mais um. Quem foi o outro que entrou, gente? Do céu, me ajuda aí. Felipe Anderson. O Felipe entrou e ajudou ali um pouco na marcação, tá? Apesar que o Palmeiras não precisava tanto de marcação, precisava de criatividade. Deu uma arrancada lá no final do jogo, que não tinha ninguém para tocar, o Palmeiras todo já meio perdido assim. E até tentou jogar, mas não fez muita coisa, nota 5 para ele, tá? Abel, nota 0, tá? Um time sem criatividade, um time contando com o Veiga muito abaixo, muito mal, tá? Mesmo assim, conseguiu chegar no lance capital do jogo para vencer a partida e levar para os pênaltis. E aí não é culpa dele que o cara perde o pênalti, tá? Mas tem que falar para os jogadores treinarem, estudarem, né? Lerem os outros jogadores. O Hugo toda vez ele cai, toda vez. Você agora, palmeirense, você não acredita em mim no que eu tô falando? Você torcedor do Corinthians que estiver vendo esse vídeo, você torcedor de outro time, vê todos os pênaltis que o Hugo sofreu, todos os pênaltis, em cobrança de pênaltis, em penalidades e tal, cara, enfim, em disputa de pênaltis, é isso que eu queria falar, não é cobrança, em disputa de pênaltis, toda vez ele sai antes, toda vez, ele não fica uma. Por quê? A explosão dele é boa, mas é melhor ainda se ele sai antes, tá? E a chance dele pegar um pênalti saindo antes, lendo, e aí ele é muito bom, fazendo a leitura corporal do jogador, e principalmente tendo intuição, pô, o cara não vai mudar o lado, ele vai bater aqui. Tá? Então,
É isso, faça isso daí, não acredite em mim. Tá, o Hugo sempre sai. Então o Abel deveria ter frisado isso. A chance de pênalti era muito grande. Palmeiras e Corinthians sempre é um jogo apertado. Tal, tirando aí alguns 4x0 que o Palmeiras já meteu. Eu não lembro deles meter um 4x0 em nós. A gente meteu, eu vi 4x1, 4x0. O máximo que eu vi eles fazendo foi 4x2. Numa semifinal de Paulista a gente estava na Série B. Então assim, é isso. Beleza? Parabéns aí pro rival, que tá exagerando na comemoração. Certeza vai ter um monte de corintiano bêbado caído na calçada aí de manhã na hora que eu acordar pra ir trabalhar. Porque eu trabalho, eu não roubo ninguém pra ganhar dinheiro. E é isso. Gigantesco abraço a todos. Avante palestra. Tem muita coisa pra mudar, né, Abel? Muita coisa. Aí domingo já tem o Botafogo. Vai ter live, tá? No domingo. Eu tô devendo live pra vocês, vai ter live domingo. Abraço a todos.